Cada pessoa tem o seu momento. Agora vamos lá. Outro mito relacionado ao processo terapêutico. Outro mito relacionado ao processo terapêutico. E outra, gente, só um paralelo aqui. Tem pessoas que vão ficar muito desesperadas ao ouvir uma voz mais enérgica, uma voz mais alta. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa sofria agressões na infância de alguém que era mais autoritário e sem perceber, ao falar com um tom mais autoritário, isso é subconsciente. Ela resgata essa memória e pensa que você também é assim. Ela generaliza. É uma coisa dela, não é sua. Vou dar um exemplo. Pode ser que às vezes eu estou colocando um tom mais enérgico, mais autoritário em determinado momento em um comando, e a pessoa olha e fala assim, e sem perceber, ela começa a entrar um pouco na defensiva. Então eu tenho que entender o mundo e a história dessa pessoa. Eu posso conversar com ela. Acompanha e conduz. Outra coisa legal que você vai perceber. Se você começa a conectar e falar com a pessoa em um tom de voz, independente que tenha a ver com o que ela goste, depois você pode falar em qualquer tom de voz que ela continua gostando. Porque ela meio que já confiou, ela já organizou de que você não é alguém ruim, que você pode se conectar com ela. Como assim? Um exemplo prático. Pode ser que no início, se eu começar a falar, vamos dar um exemplo que a pessoa ela gosta desse tom mais maternal. Talvez eu comece a falar num tom mais suave, mais devagar, mais pausadamente, e de repente essa pessoa se conectou comigo. Depois, se eu estiver mudando e falando de qualquer outro jeito, a gente entra num rapport, a gente entra em flow, ela está conectada comigo. Até se eu mudar um pouco o tom de voz, ela continua conectada. Quem aqui já passou, você está conversando com alguém em algum ambiente, passa ali meia hora, uma hora, parece que o tempo nem passou, parece que tinha uma bolha. Tava cheio de gente falando em volta, mas parecia que tinha só você e aquela pessoa. Você já conectou com a pessoa. A partir dali, a conexão já está mais forte, então não é só o tom de voz que vai desconectar isso. Então tem vários pontos, desde a fisiologia, desde o processo ali, a roupa que eu estou vestindo, tudo conta no processo de conexão. Nós vamos abordar mais isso ainda. E beleza, pessoal. Mais mitos sobre essa questão do processo terapêutico. Mitos sobre o processo terapêutico. Vou passar alguns. Esse é um mito maluco, mas que algumas pessoas têm. É de que eu devo resolver toda a vida da pessoa em um único encontro. Não necessariamente. Acontece? Pode acontecer? Pode. Eu vou te falar. É comum. Muitas vezes a pessoa vem e eu faço intervenções e, cara, ela tem um resultado incrível. Aí, sempre... Olha isso. Quem já viu eu fazendo intervenções sabe disso. Eu já faço isso tem muitos anos, já fiz isso milhares de vezes. Então eu tenho certa experiência em fazer isso. Aí talvez você me veja fazendo a intervenção. Aí você vê o resultado da pessoa e fala, caramba, olha que legal, olha o resultado que ela teve. Aí você pensa, cara, toda vez tem que ter esse resultado. E nem sempre. Porque às vezes, olha isso, eu tenho mais experiência para trabalhar de forma a causar esse impacto mais rápido. Mas quer dizer que toda vez vai ser em um encontro? Nem sempre. Quer dizer que toda vez vai ser em 3 encontros? Nem sempre. Às vezes a pessoa precisa de terapia contínua. Cada um está no seu momento. Cada um está no seu momento. E aí eu posso indicar um acompanhamento terapêutico contínuo ou fazer acompanhamento terapêutico contínuo. Às vezes é interessante, outro mito, achar que você tem que resolver tudo. Não, você pode indicar acompanhamento multidisciplinar. Você não precisa você ter que resolver tudo. Às vezes a pessoa pode fazer uma massoterapia, às vezes uma acupuntura, às vezes ela pode fazer o processo de terapia com você, às vezes fazer com um psiquiatra, com um psicólogo, e tem várias possibilidades. Você não precisa pensar que é só você que tem que resolver tudo e ela nunca mais precisa de evoluir na vida. Outro ponto, achar que porque eu passei por um processo terapêutico, eu nunca mais preciso fazer terapia, ou eu nunca mais vou ter problema. Olha que legal. O seu objetivo é ajudar a pessoa a começar a desenvolver maturidade para sustentar novos resultados. Às vezes você consegue fazer isso mais rápido. Eu gosto de chamar de um momento transformacional. A minha especialidade é ensinar outros terapeutas a criarem esse momento transformacional. O que é isso que eu estou falando de momento transformacional?
É que às vezes é uma fala, às vezes é uma frase, às vezes é um pensamento que ele tem sozinho, que cai a ficha e ele fala, nossa, minha vida não pode ser mais a mesma. Eu vi algo que eu não estava vendo. É construir a possibilidade desse momento transformacional dentro de uma sessão. Às vezes acontece um encontro, às vezes acontece, mas não necessariamente todas as vezes vai acontecer um encontro, e tudo bem. Então é importante entender isso no processo terapêutico, porque cada um tem a sua jornada. Um exemplo, é comum, vocês vão ver, eu tenho literalmente centenas ou milhares de depoimentos só sobre depressão de pessoas que foram tratadas de forma rápida. Eu tenho literalmente centenas ou milhares de depoimentos de pessoas que se trataram de ansiedade de forma rápida. Pra você ter noção, só no último treinamento a gente recebeu mais de 7.000 depoimentos catalogados. Só no último, 7.000 depoimentos catalogados. Tinham 15.000 pessoas lá ao vivo. Então, isso acontece com frequência. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa já vinha num processo de autodesenvolvimento. Imagina isso. A pessoa, ela está num processo de eu quero lidar com os meus traumas. E ela está nisso tem 10 anos. E ela quer lidar com os traumas e não sabe o que faz e está naquele processo. Aí ela vê um vídeo meu. Aí ela começa, meu Deus, agora, vai ser agora, vai ser agora. Ela mesma vai criando a expectativa para a própria transformação. Aí chega no dia, por exemplo, no treinamento terapeuta transformacional ou no movimento transformacional e ela fala, puf, caiu a ficha. Eu não sou mais a mesma. Eu não consigo mais viver como eu vivia antes. Mas o mérito é dela, muito mais do que meu, o mérito é dela. Ela decidiu estar pronta. E talvez tenha sido aqueles 10 anos que ela passou que fez com que ela estivesse pronta agora. Talvez, se tivesse passado um vídeo meu para ela lá atrás, ela podia olhar e falar assim, não quero assistir isso não. Vocês estão entendendo? Ela estava no processo de amadurecimento dela. Não, eu não vou nem prestar atenção nisso. Ou seja, ela decidiu prestar atenção, ela decidiu se conectar, porque ela estava no momento, agora. Eu cheguei no momento certo para ela. Então, às vezes, vai chegar essas pessoas para você que você vai chegar no momento certo para ela. Que ela está naquele ponto de, caramba, eu já entendi, eu quero me transformar.